moçada, tudo beleza? Vamos nessa então. Dentro desse bloco eu vou trazer para vocês aí algumas questões da Sesgran Rio, questões que envolvem o cálculo de proporção, regrinha de 3. Então é bom para a gente dar uma treinada. Se liga aí. Esse enunciado que está aqui foi prova aí para cargo de motorista de caminhão. Concurso da Liquigás, prova aplicada em maio de 2018 pela Sesgran Rio. E aí o enunciado veio dizendo o seguinte, olha, no auge da crise hídrica de São Paulo, em fevereiro de 2014, a Sabesp, empresa de água e saneamento da região, ofereceu um benefício àqueles que poupassem água. A companhia daria um desconto na conta a quem reduzisse o consumo. A estratégia foi um sucesso. Contribuiu para economizar 330 bilhões de litros, volume suficiente para abastecer 20 milhões de pessoas na região metropolitana por 4 meses. Eles colocam para a gente aqui a referência, uma reportagem tirada aí da revista Veja, de março de 2018. E ele coloca então o seguinte, olha, considerando essas informações do texto, quantos bilhões de litros de água são suficientes para abastecer 30 milhões de pessoas durante 8 meses? Bom, então eu vou resolver essa questãozinha que está aqui, usando regra de 3 composta no caso, tá? Vou trabalhar aqui com as 3 grandezas, que seriam o seguinte. A quantidade de litros economizada, perfeita, o volume então, né? A quantidade de pessoas que seriam abastecidas por essa quantidade de água e o tempo. Então eu estou enxergando aqui 3 grandezas, certo? Vou colocá-las aqui, olha. Temos aqui então, ó, a quantidade de litros, ok? São 330 bilhões de litros, ok? Depois, a quantidade de pessoas, são 20 milhões de pessoas, vou colocar aqui simplesmente como se fosse 20, e 4 meses, que seria então o tempo. O tempo em meses que nós tivemos aí de água por conta dessa economia. Então o que ele coloca é o seguinte, considerando as informações do texto, quantos bilhões de litros, então aqui eu tenho uma dúvida com relação à quantidade de litros, são suficientes para abastecer 30 milhões de pessoas durante 8 meses. Ok? Bem, se eu for trabalhar aqui como uma questão de regra de 3 composta, qual que é o meu combinado com vocês? Olhar para a grandeza que tem o x e imaginar que essa grandeza que tem o x está mandando na história. Então, eu coloco aqui essa minha grandeza como se o valor dela fosse aumentar, certo? E aí o que eu preciso que você entenda então é o seguinte, vamos relacionar litros, por exemplo, com a quantidade de pessoas. A quantidade de litros que eu tenho com a quantidade de pessoas, ok? Moçada, se eu tenho agora uma quantidade maior de litros de água, com uma quantidade maior de litros de água, será que eu consigo abastecer as casas, né, ou atender mais pessoas ou menos pessoas? Então eu estou comparando litros com pessoas, para tentar verificar qual é a relação de proporcionalidade entre elas. Então vejam, se eu tenho mais litros de água, eu consigo atender com certeza mais pessoas, concordam? Então significa que essas duas grandezas são grandezas o quê? São grandezas diretamente proporcionais. Tá aqui, olha, litros e pessoas são duas grandezas diretamente proporcionais. Ok? E agora a gente vai comparar a quantidade de litros de água que eu tenho com o tempo. Observem, se eu tenho mais litros de água, com mais litros de água, eu consigo abastecer essas pessoas por mais tempo ou por menos tempo. Ora, com uma quantidade maior de litros, eu consigo abastecer essas pessoas por mais tempo. Então significa que eu teria aqui duas grandezas que são também o quê? Duas grandezas que são diretamente proporcionais, ok? Observem, então, que eu não precisei, em momento algum, nessa questão, comparar pessoas com tempo. Agora, vamos só comparar de curiosidade? Qual seria a relação de proporcionalidade entre o número de pessoas e o tempo?
Aí vocês iam ver que essas duas grandezas aqui, elas entre si, por exemplo, elas já são inversamente proporcionais. Por quê? Porque se eu tiver um número maior de pessoas, a quantidade de água que eu tenho, ela acaba sendo o quê? Ela acaba durando menos tempo, concordam? Então, de novo, se por acaso o meu x estivesse envolvendo pessoas ou se estivesse envolvendo tempo, na hora que eu fosse relacionar essas duas, eu teria que concluir que essas duas são inversamente proporcionais. Porque quanto mais pessoas eu tiver, menos tempo essa água vai acabar durando. Então aqui, Bruno, pô, eu nem montei essa regra de 3, e aí acaba que eu fiz meu cálculo aqui e deu certinho. Sim, nessa que daqui, o examinador privilegia realmente quem às vezes nem tem essa noção de como trabalhar aqui a regra de 3 composta, fazendo uma análise muito fria da relação de proporcionalidade. Porque quando a gente tem regra de 3 em que as grandezas são diretamente proporcionais, é muito comum, às vezes o cara fala assim, professor, pô, eu peguei e multipliquei daqui e dali, cheguei no resultado e nem mexi com o lance das setinhas. Ok. Mas, de novo, esse caso específico, muito por conta da relação de proporcionalidade entre as grandezas, porque acaba que nenhuma das duas foi inversamente a quantidade de litros, certo? Do jeito que está aqui, e saindo pelo método da cruz, que é um método que eu costumo utilizar com vocês, no método da cruz eu teria que tomar o cuidado de inverter a razão de uma possível grandeza que tivesse sido inversamente proporcional. Aqui, moçada, a gente não tem nenhuma grandeza que foi inversamente proporcional, então não vou ter que me preocupar em inverter qualquer razão. Então o que eu vou ter que fazer aqui é basicamente passar a cruz, como eu falo com vocês, né? Benzer o x, mira no x e saiba que você tem que passar a cruz na coluna em que você tiver o x e na linha em que você tiver o seu x. O método da cruz é aquele em que eu falo com vocês. Vamos benzer o x, mira no x, e aí você vai passar a sua cruz pegando a coluna do x e pegando o quê? Pegando a linha do x. Daqui, como que eu falo com vocês que a gente vai acabar tirando o resultado? O meu x é calculado da seguinte maneira. Quem está na cruz, o que eu falo para vocês? Quem está na cruz, sobe. Quem está na cruz, sobe. 330 vezes 30 vezes 8. Quando eu falo que quem está na cruz sobe, é porque quem está na cruz vai ficar na parte de cima. E quem não está na cruz? Quem não está na cruz, desce. Eu fico então com 20 vezes 4. O 20 e o 4 ficaram de fora, então a gente vai ficar com isso aqui, olha. Simplifica aí para mim o 8 com o 4. 8 por 4 vai ter que dar 2, 4 por 4 vai ter que dar 1. O 30 e o 20 eu vou simplificar. 30 e o 20 eu vou simplificar por 10. Vai dar 3 e vai dar 2, ok? Aqui agora dá para eu simplificar também o 2 com o 2, do jeito que eu estou fazendo aqui. Dá para cortar, por exemplo, o 2 com o 2. 2 por 2 tem que dar 1, 2 por 2 tem que dar 1. E acaba sobrando para mim, então, 330 vezes 3. 330 vezes 3, a gente acabou chegando aqui então no 990. E aí o 990 fez então com que o meu gabarito correto estivesse indicado para vocês aqui, olha, lá na letra E, ok? Gabarito correto para essa que está aqui, letra E. Trabalhamos então com uma questão que pode ser vista como uma questão de regra de 3 composta, pelo fato de eu ter aqui mais de duas grandezas. Olhei para litros como a minha grandeza referência, comparei litros com pessoas, percebendo que quanto mais litros eu tenho, mais pessoas eu posso atender. Quando eu falo de mais litros de água. Comparei litros com pessoas, paro, começo de novo. Vou comparar agora litros com o tempo. Se eu tenho mais água, mais litros de água, eu consigo abastecer essas pessoas por mais tempo. Então todas aqui foram diretamente proporcionais. Usando o método da cruz, não precisei inverter nenhuma das razões. Passei a cruz no x, quem está em cima da cruz sobe, quem ficou de fora desce. Processo de simplificação, lembre-se que não é único, inclusive quem não quer simplificar, não tem problema nenhum. Isso aí é uma decisão bem pessoal mesmo, tá bom? Gabarito então, letra E, bora. Se liga nessa aí. Concurso da Liquigás, provinha aplicada em maio de 2018 pela Sesgran Rio. Enunciado veio dizendo o seguinte: o preço da placa solar no mundo todo é negociado em dólares por watt. Mesmo que o painel solar seja fabricado no Brasil, a célula ainda não é. Em janeiro de 2018,
uma placa solar fotovoltaica de 330 watts, no Brasil, era vendida no varejo por R$ 858. Então ele coloca aqui de onde que foi retirado, no dia 1º, né, uma reportagem retirada do Portal Solar, no dia 1º de abril de 2018, e aí eles falam o seguinte, olha, considerando que em janeiro de 2018, $1 estava cotado a R$ 3,20, o preço aproximado dessa placa em dólares por watt era, e aí vem aqui então essas alternativas. Bora lá, questão então que vai de novo envolver a parte de proporção, certo? E consequentemente, quem quiser pode utilizar aí até o cálculo com regras de 3 e tudo mais. Os assuntos acabam se misturando, né, moçada? Quando a gente fala, por exemplo, regra de 3. Regra de 3 igual, por exemplo, a questão anterior. Aí a gente já tem aqui um raciocínio mais pro lado da regra de 3 composta, que a gente tem ali aquela receitinha de bolo de fazer a comparação com a grandeza que tem o x. Mas, de maneira geral, as questões de proporção, muitas vezes elas vão ser questões em que a gente pode usar a regra de 3 simples, né? Então, por isso que eu falo que os assuntos, eles meio que também se misturam, né? Até porque, o caso de regra de 3 simples, nada mais é do que um caso em que a gente vai envolver a noção de proporção, de razão. Então, aqui, o que vai acontecer é o seguinte. Ele quer saber o preço da placa, só que em dólares, e por watt. O que ele cita para mim é que $1 estava cotado a R$ 3,20. Então tá aqui, olha, $1 cotado a R$ 3,20. Perfeito? O que ele cita é que essa tal placa, ela era vendida por R$ 858. Então, como o próprio anunciado foi colocando, olha, o preço da placa, ele é negociado em dólar. Então, tipo, não está adiantando muito eu querer olhar para isso aqui em reais, certo? Eu vou ter que negociar isso aqui em dólar. Então, o dólar é R$ 3,20, com a placa custando R$ 858, então eu vou descobrir aqui em dólares quanto que custaria essa placa. Para isso, então, posso usar aqui a minha regra de 3, a minha proporção, deixar indicado que 3,20, 3,2x, acaba sendo igual a 858, de onde a gente vai concluir então que o nosso x, ele acaba sendo 858 dividido por 3,2. Então, não vai fugir para a calculadora não, hein? Quer treinar a questão direito? Bora fazer isso aqui na mão. 858, eu vou pegar e vou dividir por 3,2. Então aqui, de leve, ele te joga numa situação que envolve também número racional, né? Uma continha aqui com decimal e tal. Que eu sempre falo para vocês, os caras sabem onde eles vão pegar vocês, ok? Chegou no ponto da divisão com decimal, muita gente acaba montando errado. O que eu vou fazer aqui então é enxergar que como eu tenho inicialmente um número que tem uma casa decimal, eu vou então acrescentar um zero. Tirei a vírgula, ok? E na realidade tenho que dividir então 8.580 por 3,2. Bora lá, me ajuda, vou dividir o 85 por 32. 85, se eu for dividir por 32, vai ter que dar 2. 2 vezes 32 vai ter que dar 64. E aí 85 menos 64 vai acabar sobrando 1. 8 menos 5 vai dar 2. Sobrou para mim então 21, ok? Baixo 0. Desculpa, baixo 8. 218, se a gente for dividir por 32, se fosse 21 por 3, 7, vamos jogar o 6 e ver o que dá. 6 vezes 2 vai dar 12, aí vai 1. 6 vezes 3 vai dar 18, 18 com 1 vai ter que dar 19. 8 menos 2 vai dar 6, aqui no lugar do 1 vai ficar o 11. 11 menos 9 vai dar 2, e ali no lugar do 2 vai ter ficado 1, menos 1 vai dar 0, beleza, sobrou 26. Preciso continuar dividindo, acrescento um 0. 260, se a gente for dividir por 32, 26, se fosse o 24 por 3, 8, vamos jogar o 8, se não for a gente joga menos. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 3, 24, com 1, 25, beleza, sobrou quanto? Sobrou 4. Aí eu preciso continuar dividindo. Vou colocar aqui algumas casas, tá? Preciso continuar dividindo, não tem mais o que baixar. Então a gente acrescenta um 0, põe uma vírgula, acabou meu espaço aqui. 40 por 32 vai ter que dar 1. 1 vezes 32 vai dar 32, para 40 vai acabar sobrando 8. Acrescento 0. 80 por 32 vai dar 2.
2 vezes 32 vai dar 64, para 80 vai sobrar 16, e aí eu vou matar a conta aqui, porque agora eu sei que vai dar exato. Olha, sobrou 16, acrescenta um zero, 160 por 32 vai dar 5, 5 vezes 32 vai dar 160, para 160 sobra zero, então pronto. Esse aqui era o valor da placa em dólares. 268 dólares, 125, ok? 268 dólares e 12 centos, beleza? Só que aí o que rola é o seguinte, ele não está querendo saber qual que é o preço da placa em dólar, ele está querendo saber o seguinte, ele quer saber o preço dessa placa em dólares por watt. Então a gente sabe que essa placa ela custa 268 dólares. Quando ele coloca que são dólares por watt, é como se eu tivesse que dividir, né, a quantidade de dólares pela quantidade de watts que nós temos aqui, que são 330. Então, para fechar, para você chegar nessa relação que ele quer, que são dólares por watt, a gente ia ter que pegar 268,165 e aí eu teria que dividir esse monstrinho que está aí por 330. Então olha que beleza, que delícia de conta, hein? 268 a gente vai dividir por 330. Agora deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhezinho, que é o seguinte, na hora que eu for montar essa conta, vale dar uma conferida aqui também nas alternativas, porque pelas alternativas a gente vai conseguir meio que ir descartando, né, algumas opções. Então, ó, 268,125, aí eu vou pegar e vou dividir por 300, é isso? Por 330, né? Por 330. Tá aqui, ó. Como ali tem 3 casas, vou começar acrescentando 3 zeros. E assim a gente ficaria com 268.125 para dividir por 330 mil. Como não dá, vou acrescentar um zero. Aliás, como não dá, coloca um zero aqui. Ah, mas aí eu preciso continuar dividindo. Vai dar zero, colocou o primeiro zero, põe a vírgula. Agora vamos ali, se fosse 26 por 3, 24 por 3 ia dar um 8. Vamos arriscar um 8, se não der, deixa eu ver se tem alternativa com 8. Tem uma alternativa com 8. E tomara que já seja ela, porque se tiver só ela, a gente já mata a conta, né? 8. Lembrando o seguinte, coloquei 8, como que eu vou saber se está certo ou não? Você tem que gerar um resultado cujo resto seja menor do que esse número que está aqui, beleza? Se passar desse número que está aqui, ou se não der para subtrair, é sinal de que você fez alguma conta errada. Então 8 vezes 0 vai dar 0, 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 8 vezes 3 vai dar 24, aí vão 2, 8 vezes 3, 24, 24 com 2 vai dar 26, então bingo, acabou, ó. Sobrou 0, 5, 2, 1, 4, vai sobrar 0. Aí quem fosse continuar aqui acrescentando ia ver que realmente ia dar 1, né? Porque aí o 412.500 por 330 ia dar 1. E aí então fechou tudo redondinho. Era esse aí o valor que ele queria e realmente não é um valor exato, é um valor aproximado, mas sem dúvida nenhuma a melhor aproximação que a gente poderia fazer acabaria sendo a da letra A, perfeito? 0,81, está feito aqui a minha análise. E realmente, quando a gente chega nessa conta que está aqui, né, onde a gente percebe que a gente tem que dividir o 268 pelo 330, a gente já poderia descartar a letra C, letra D e letra E, muito bem observado aí, visto que como o valor que eu tenho aqui é menor do que o 330, a gente não teria como ter nem letra C, nem letra D, nem letra E, que são valores maiores do que 1, perfeito? Então mais um ponto para que a gente realmente ficasse aqui com a garantia de que o meu gabarito estava ou na letra A ou na letra B. Tá feita essa então, que olha, dá uma olhada no rascunho da minha questão. Eu não usei nenhuma fórmula, certo? Nada demais, só que o cara tá te jogando numa questão de proporção e o tempo inteiro te forçando a lidar com isso aqui, ó, com número com decimal, ó, é aqui, beleza? Muito, muito típico de prova de Sesgran Rio. Texto, certo? Comum também em provas da Sesgran Rio, bem o estilão deles. Gabarito correto aqui então, letra A. Bora. Dá uma olhada nessa que tá aqui, ó. No Brasil, utilizamos o quilômetro para medir as distâncias nas estradas, mas nem todos os países adotam o mesmo sistema de medidas. Nos Estados Unidos, por exemplo, as distâncias rodoviárias são medidas em milhas, e uma milha equivale a aproximadamente 1,6 quilômetros.
A maior rodovia brasileira totalmente pavimentada é a BR-116, que tem cerca de 4.510 quilômetros de extensão. Qual é a extensão aproximada em milhas da BR-116? Então, de novo, tá vendo? Ó? Aí você vai começando a entrar no perfilzão da Sesgran Rio. Texto, ok? Que tem, claro, tem as questões tradicionais, mas boa parte das questões vai vir aí. Saúde, amém, obrigado. Seguimos. Momento para o espirro do professor, segue a vida. Te contar, né? Então tá aqui, ó. Cara, né, da Sesgran Rio. Tá lá o textão, ele tenta te jogar para uma historinha e resumo da ópera. A rodovia tem o quê? Tem 4.510 quilômetros. Milha, cada milha equivale a aproximadamente 1,6. Então é como se fosse, gente, uma regra de 3, certo? Eu tenho aqui uma noção de proporção, só que você não precisa montar. Mas se a gente fosse montar, é como se fosse isso, olha, como se eu estivesse colocando para você o seguinte, olha, cada milha, uma milha, equivale a quantos quilômetros? Equivale a 1,6 quilômetros. Eu tenho 4.510 quilômetros, perfeito. Isso vai equivaler a quantas milhas? É uma noção de proporção, só que aí talvez você já tenha conseguido enxergar que o cálculo direto vai ser simplesmente o quê? O 4.510 para dividir por 1,6. Então aqui, pega e multiplica, olha, 1,6x tem que ser igual a 4.510. Logo, o meu x é 4.510 dividido por 1,6. E bora trabalhar com as nossas continhas com decimais. Ele está te cobrando uma noção de proporção, mas de leve está te cobrando também aqui, ó, conta com o número decimal. Então vem cá, 4.510 eu tenho que pegar e dividir por 1,6. Para dividir por 1,6, o que eu faço? Como aqui tem uma casa, eu vou acrescentar um zero, ok? Coloquei uma casa, acrescentei um zero, e aí agora eu começo a dividir. 45, se você for dividir por 16, vai ter que dar 2. E aí eu já estou de olho aqui nas alternativas. Oh, que graças a Deus, hein? Olha que beleza. Só tem uma aqui que começa com 2, então já é nela mesmo que eu vou ficar. 2 vezes 16 vai dar 32. Ok? Acaba sobrando 13, então como o resto que sobrou aqui para mim acaba que é menor do que o que eu tinha lá no divisor, então tá perfeito, ó. Confiar no taco aí e marcar a letra A. Na letra E ficou faltando algum algarismo aqui com certeza, porque seria 7.200 e alguma coisa, mas também não vai nem fazer diferença aqui pra gente mais, tá bom? Vou fazer aqui só para dar aquela treinada rápida. Sobrou 13, baixo 1, ia ficar então 131. 131, se você fosse dividir pelo 16, ia acabar dando 8. 8 vezes 6, 48, vão 4. 8 vezes 1, 12. 8 vezes 1, 8. 8 com 4, 12. E aí a gente acaba ficando então com o resto 3. 30, se eu for dividir por 16, vai dar 1. 1 vezes 16 vai dar 16. Para 30 vai acabar sobrando 14. O 140, se você fosse dividir pelo 16, ia dar 8. 8 vezes 16 ia dar 128. Ia acabar sobrando 12. E aí, como aqui ele nem quis seguir, né? A extensão aproximada ele colocou para uma casa só, então maravilha, bom para quem fez essa que está aí, beleza? Gabarito correto então, letra A, tudo no esquema, 2828, 2828 vezes 16, mais esse 12 aí, tudo perfeito, bora, olha essa aí, prova para cargo de assistente administrativo, Líquido e Gás, provinha de setembro de 2015, concurso organizado pela Sesgran Rio. Se o nível de uma piscina sobe 2 milímetros a cada 5 segundos de chuva, quantos milímetros o nível da piscina subirá em 1 minuto? Bora lá. Regra de 3, certo? Ó, o nível em milímetros. Nível em milímetros, 2 milímetros. Em quanto tempo? Tempo em segundos, em 5 segundos, ok? Quantos milímetros
Então aqui está o meu x, quantos milímetros o nível da piscina subirá em 1 minuto. Aqui, moçada, só ficar ligado, porque como ele fala aqui em minuto, e aqui a primeira proporção que ele tinha passado estava em segundos, só tomar o cuidado aí de escrever esse 1 minuto como se fossem 60 segundos, ok? Nada demais aqui também, só transformar aí esse minuto para segundos. Bem, a proporção que existe é uma proporção direta, há que sempre tomar cuidado com isso, beleza? Para você não cair numa pegadinha de uma relação que seja de forma inversa, mas aqui não é o caso, as grandezas aqui elas são diretamente proporcionais, afinal de contas, quanto mais tempo passar, maior vai ser o nível da piscina. Então significa que eu posso pegar e multiplicar cruzado, ou simplesmente enxergar o seguinte, do 5 para chegar no 60 eu multiplico por 12, então o 2 para chegar, se eu multiplicar por 12 vira o 24, ok? Então se enxergou assim, tá de boaça, ok? Para quem pegou e multiplicou cruzado, também vai chegar lá. Vai chegar a 5x, que é igual a 2, que multiplica 60. Então 5x tem que ser igual a 120. E aí o x tem que ser 120 dividido por 5. Logo, o nosso x tem que ser igual a 24. Então são 24 milímetros, como já era aí previsível. Perfeito? Gabarito correto aqui então, ó. Letra D de dado. Tá feita essa. Perfeito? Bora lá. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Show. Com isso então, fechamos esse bloco, onde a gente deu um enfoque aqui nas questões da Cis-Gran-Rio, questões que envolvem a noção aí de proporcionalidade, em particular questões de regra de 3, trabalhamos inclusive no início aí, né, com o raciocínio da regra de 3 composta. Teve dúvida? Dá uma olhadinha, veja aí onde estão surgindo as suas dificuldades, quando a gente resolve, por exemplo, aqui as questões da Cis-Gran-Rio, se é na interpretação, se é nessas continhas básicas. Lembra sempre de, na hora de que for pegar realmente para resolver essas questões, esquecer a calculadora, tá, moçada? Para que vocês possam ir treinando aí do jeito que a gente espera que vai surgir aí na sua prova. Tudo tranquilo então? Beleza. Fecho por aqui. Forte abraço para todos vocês. Fui.